Então, nós estamos na nossa jornada de sabedoria, porque uma mulher, para dar conta de todos os seus papéis, ela precisa de muita sabedoria. E a nossa aula de hoje vai falar sobre identidade. Então, marca uma amiga aí, chama ela, manda um WhatsApp, convida ela para estar com você. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre como ser sábia nos dias de hoje para dar conta dos nossos papéis, como ser uma mãe presente, como ser uma esposa dos sonhos dos nossos maridos, como ser uma profissional dos nossos sonhos, como dar conta de tudo isso e muito mais. E nós vamos falar sobre sabedoria, sobre identidade hoje. Então eu queria que você marcasse uma amiga, eu também queria que você buscasse aí na sua casa um espelho para a gente fazer uma dinâmica para começar. Então estamos aí esquentando os motores para começar. Marca uma amiga, busca um espelho e vem com a gente. Fica num cantinho da sua casa, reservado, no sofá com o celular. Se você está no computador, né? Vai no escritório, fecha a porta, tira um tempinho para você. Tire alguns minutos para você refletir, para você tirar um tempo para olhar dentro de você, se autoconhecer e fazer uma reflexão comigo. Eu convido então você hoje para fazer uma reflexão sobre você, sobre a sua identidade. Vamos juntos? Então marca uma amiga aí, vai colocando aqui nos comentários os nomezinhos delas, marque elas e conta para mim aí de que cidade você é. Conta para mim aí de que cidade você está assistindo, se você está com alguma amiga do seu lado, fala aí pra gente. Compartilha aí, coloca aí nos comentários, né? Se está no YouTube, no bate-papo, comenta com a gente aí. Então é um prazer estar com vocês hoje aqui, fico muito feliz que você entrou, está com a gente ao vivo. E a nossa live de hoje fala de identidade. Nós estamos numa jornada de sabedoria. Na última aula a gente falou sobre os desafios, né, dessa mulher aí, enfrentar todos esses papéis, dar conta de tudo. E nessa jornada de sabedoria, na primeira aula eu ensinei um princípio da mulher sábia, o princípio da edificação. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre identidade, tá? Então eu queria que você buscasse um espelho para a gente começar então a nossa aula. Vamos lá então? Olha esse espelho aqui, que coisa mais linda. Esse é o espelho da clínica. Ai, deixa eu só melhorar um pouquinho ele aqui. Sabe aquele espelho, né, de donzela? Esse é o espelho, ó, de Cinderela. Então eu queria, deixa eu mostrar aqui. Opa, olha ali quem tá aqui. Nosso cameraman. A nossa, ó, vou mostrar para vocês. Nossa social media, ó. Nossa marqueteira, eu brinco com ela, Sinara, top. O Matheus, dupla dinâmica. E você, ó, você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo. Então pega um espelho aí pra gente fazer uma dinâmica. Chamou a amiga? Comentou aí de que cidade você é? Quero ver quem que tá com a gente aí online, ao vivo. Eu queria que você pegasse um espelho. Eu não estou tendo acesso aqui aos comentários, se tem pessoal com a gente aí, se estão ao vivo, se está escrevendo aí. Mas eu queria que você pegasse um espelho e olhasse, né? Olhasse para você, tá? Olhasse para dentro de você. Qual é a imagem que você olha no espelho? Quando você se olha, é a minha imagem. Como você se vê? Quando você olha no espelho, a imagem que você tem de você. Você se agrada dessa imagem? Você gosta dessa imagem? Olha, você olhando no espelho. Quando você olha no espelho, tem pessoas que dizem para mim, eu não me olho no espelho. Eu passo rápido no espelho, eu nem olho, eu escovo os dentes. Às vezes as pessoas chegam aqui e falam isso para mim nas primeiras sessões. Eu nem me olho no espelho, passo rápido pelo espelho. Aí nas próximas sessões elas começam a dizer para mim assim, Andresa, eu comecei a me olhar no espelho, eu comecei a gostar de mim, eu comecei a gostar do que eu estou vendo. E o coaching faz isso com as mulheres, um despertar, um se amar, né?
Então, o que você olha no espelho? Quando você olha para o espelho, o que você vê? Quem é essa que você olha no espelho? Quem que é? Quem é essa pessoa? Você já parou para perguntar quem você é? Quem você é? Ah, eu sou a Andresa. Tá. E quem é a Andresa? Quem é a Andresa? Se eu te perguntasse quem é a Sinara? Quem é a Andresa? O que você me responderia? Eu desafio você a ter papel e caneta sempre nas nossas aulas do lado. E fazer sempre nas nossas jornadas. Essa é a primeira de muitas jornadas, essa é a jornada da sabedoria, né? Mas na nossa jornada, eu desafio você sempre a anotar, né? Aula 2, Jornada da Sabedoria. Um journaling, um diário. E para você ter os seus aprendizados e colocar ali, quem é a Andresa? A Andresa é... Faz essa definição. Quem é você? Quem é você? Quais são as suas características que te definem? O que você diria para mim se eu perguntasse quem é você? Ah, eu sou uma mulher. Sim. Eu sou... O que você é? Quem é você? Então eu queria que você olhasse no espelho, né? Nesse momento, olhasse dentro dos seus olhos. A gente diz em V0, em conexão total. Você olhando dentro dos seus olhos. Você olhando dentro dos seus olhos. Né, Matheus? Olhando dentro dos seus olhinhos ali, ó. Conexão V0, dentro dos seus olhinhos. Dentro dos olhinhos, assim. Você se encarando lá no fundo. Olha dentro da sua alma. E diz para você mesmo, quem é você? Você, mulher, quem é você? Olha aí. Para, pensa, escreve. Quem você é? Você sabia que identidade é isso? Identidade são as características próprias que definem uma pessoa. São atributos de uma pessoa que vão definir, que vão destacar, que vão diferenciar ela das outras. Olha que legal. Você sabia que nós temos características que nos definem, características físicas? Tem características também que definem uma pessoa, não só físicas, né? Mas existem características físicas que definem uma pessoa. Por exemplo, identidade. Quando eu pego a minha identidade, a minha carteira, meu documento de identidade, o que tem lá que me define? O que tem lá que diz assim, essa aqui é a Andresa? Isso mesmo, a minha impressão digital. Só eu tenho essa impressão digital, é uma característica que me define, uma característica física que me define. A íris dos meus olhos. Assim como eu, você também. Então, eu posso dizer que Andresa, com essa impressão digital, com essa íris, só existe uma na face da Terra. O que me faz única, o que me faz singular. E você também é. Você também é. Então, você tem uma digital e uma íris que te faz única, singular. Tá? E olha só, eu estava estudando sobre digital. Você sabia que cada voltinha, esse alto relevo da tua pele, que as pontas dos seus dedos, as tuas digitais, elas foram desenvolvidas, né? Eu estava lendo na Super Interessante, numa reportagem, que elas foram desenvolvidas na gestação da sua mãe, quando você era um bebezinho. E conforme os teus movimentos na barriga, elas iam sendo formadas. O que faz com que você seja única, que eu seja única. Olha que interessante. Então você nasce desde o ventre da sua mãe com uma identidade, mas o exterior vai mudando até a tua identidade, né? Física. A tua identidade, as tuas digitais estão sendo formadas. Então, ou seja, você tem uma identidade que é tua singularidade, mas o meio exterior afeta a tua identidade original. Tá até aí comigo?
Então você foi formado, né? Tinha um projeto de criação para você e você foi feito em cima desse projeto. E foi crescendo lá no ventre materno, e conforme os sentimentos da tua mãe, conforme o que ela se alimentava também, conforme os teus movimentos em função desses sentimentos, do que você ouvia também, você foi tendo alterações até mesmo na sua parte física. Também com certeza no emocional. Então, a tua identidade é uma e o meio, né, que você vive vai afetando, vai alterando essa identidade ao longo da sua existência. Desde o ventre materno, desde após a anidação, quando o embrião é colocado na parede do útero. Olha que interessante isso. Faz sentido para você tudo isso que eu estou falando? Isso é tão real que gêmeos univitelinos, eles também têm digitais diferentes, íris diferentes, o que faz com que cada ser humano seja único. Cada um tem as suas características próprias. Isso é muito lindo. Eu sempre digo que não existe uma pessoa bela e uma feia. Todos somos únicos. E a beleza está nisso, na singularidade de cada um, na diversidade. Isso nos faz belos. E o que diverge disso, para mim, é um contexto subjetivo de cada um. Ok? Então, nós mulheres temos que olhar para nós e entender que nós somos únicas, especiais. O que mais você é? Você já tinha pensado sobre isso? Então, quem eu sou? Eu sou uma mulher. Quem mais? Quem mais você é? Então, pare para pensar. Qual é a sua identidade como filha? Qual é a sua identidade como mãe? Qual é a sua identidade como esposa? Qual é a sua identidade como líder, como profissional? Então, eu fui criada à imagem e semelhança do Criador. Eu tenho uma forma, um projeto para mim. Só que esse projeto original, conforme o meio que eu estou, conforme a minha história de vida, ele vai sendo modificado. E onde que você quer chegar com isso, Andresa? Eu quero chegar que você foi projetado para ser uma pessoa. Mas pode ser que por situações que você viveu na tua história, você teve algumas crenças formadas dentro de você que te limitam hoje. Tem sim outras que te fortalecem, mas tem crenças também traumáticas em função de traumas fortes que você viveu. Então é muito importante que você olhe para dentro de você nessa noite e veja: quem sou eu? Quais as minhas vivências que me empoderaram e que me enfraqueceram? Quais as minhas experiências ao longo dessa minha vida, dessa minha jornada, que me fizeram, né, entender, modificar a minha identidade natural? Então pare e pense um pouquinho nisso tudo. Que tipo de referência eu tive ao longo dessa jornada? Que tipo de referência eu tive? Que tipo de exemplo eu tive de pai, de mãe, de irmão? Que tipo de referência de liderança eu tive? Então, quais as minhas referências? Porque essas referências, esses padrões que eu tive, eles vão gerando em mim crenças que eu vou levando como verdades. Então, eu projeto inicial, criado para ser de um jeito, vou tendo alterações no projeto, na construção desse ser. Isso fisicamente e isso também na personalidade, né? Quando a personalidade está sendo formada ali na primeira infância. Em tudo, gente. Então, a minha identidade é uma. E isso vai sendo alterado em função de tudo que eu ouço, tudo que eu vivo. Então, o que você ouviu ao longo dessa trajetória? O que você ouviu a sua mãe, seu pai te falar? Que referência você tem de pai, de mãe?
Então tudo isso permeou a sua vida e tudo isso fez com que o exterior afetasse a sua identidade. Então onde que a gente vai chegar com isso? Qual é a tua referência de mãe? Qual é a tua referência de esposa? Qual é a tua referência de liderança? Qual padrão você criou dentro de você? Qual padrão foi instalado dentro de você como certo, como verdade? Quais as crenças que você acumulou dentro de você? E elas te limitam ou te fortalecem? Ou elas são traumáticas? Que tipo de crenças você tem dentro de você? Como é a sua identidade como mulher? Quando você olha no espelho, o que você vê? Você se valoriza? Você se ama? Você se respeita? O que você pensa ao seu respeito? Porque assim como você pensa ao seu respeito, as pessoas vão pensar. O quanto você se valoriza, as pessoas vão te valorizar. Então tudo são crenças emocionais. E tudo vem desde a nossa infância, sendo formadas. Então nós somos frutos da nossa história. Nós somos fruto da nossa história, realmente. Somos fruto das nossas emoções, das nossas vivências, né? E eu quero que você pare e pense, hoje, você mulher, qual é a referência que você tem de mulher? O que é ser uma mulher hoje para você nesse mundo contemporâneo? O que é ser uma mulher? Que mulher você gostaria de ser hoje? E que mulher você tem sido? Eu estou aqui, Andresa, eu sou essa mulher hoje, mas eu quero estar aqui. Então, qual a sua identidade hoje como mulher? Né? Eu escrevi aqui uma frase. Olha lá, nós temos pessoas aqui nos assistindo, nos acompanhando, ó. Tem até do Rio Grande do Norte, olha que legal, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui, Cláudia, uma honra mesmo, muito bem-vinda. A Darlene está sempre com a gente, bem-vinda, Darlene querida, né? Nós estamos ao vivo no Face, é um prazer estar com vocês aqui. Ai, querida, Darlene, você é uma fofa, ó. Beijinho pra você. Né? Que bom. Fico muito feliz de ouvir isso de você. Muito feliz mesmo, tá? Se você tem sido abençoada aí pelas nossas lives, chama sempre uma amiga para assistir comigo, para assistir com você, para participar comigo aqui, tá? E compartilha essa live. Quando você compartilha, você faz o conteúdo chegar a outras pessoas. Isso vai ser bênção na vida de outras pessoas também. Então, olha o que eu escrevi sobre ser mulher hoje, né? No contexto atual, ser mulher é ter liberdade de escolha, ter espaço e direito à voz, sem que sofra algum tipo de retaliação ou diminuição. Ser mulher é ser resistente e resiliente, é ser forte sem perder a feminilidade, é ter coragem para se autoconhecer com verdade. E mais que desejar a mudança, é mudar, para chegar na sua melhor versão, dia após dia, sem jamais desistir. É antes de tudo ser, para só depois fazer, tendo a convicção que é merecedora de uma vida em abundância. Certo? Então eu creio nisso, eu acredito nisso, que ser mulher é tudo isso aqui que eu falei para vocês. Eu não falo sobre tipo assim, mulher estar acima dos homens, né? Direitos assim, supremacia, né? Acima, eu tenho mais direito que os homens. Não, eu não acredito assim. Eu acredito que temos tanto quanto os homens direitos, igualdade de direitos. Acredito no respeito, né? Assim, não só os homens, mas a todos os outros que têm direito, todos os outros seres que têm direito. Então, nós temos que respeitar para sermos respeitadas. Então, eu não vejo a mulher como um sexo frágil, muito pelo contrário, para mim mulher é um sexo forte, ela é forte, ela é corajosa, mas não é porque ela é forte, corajosa, valente, guerreira, batalhadora, que ela
pode perder a feminilidade dela, ela não deve perder, porque isso é uma das forças dela. Ser feminina é uma das grandes forças da mulher, ela deve usar isso a seu favor. É ou não é verdade? E outra coisa, ser mãe. O que é ser mãe para você? O que é essa identidade de mãe? Que referência você tem? É muito importante você ter referências de mulher. Existem muitas mulheres que se perdem na sua identidade de mulher porque elas tiveram referências erradas. Elas negam aquelas referências. Ou seja, falam assim, eu não quero ser igual a minha mãe. E elas acabam repetindo o padrão da mãe. Não é verdade? Então, qual é a referência de mulher que você tem? Qual que é a referência? Ou elas falam assim, eu não quero ser do gênero feminino, porque ser do gênero feminino é ser fraca, eu não quero ser fraca. Então, toda vez que você tem uma referência e você tem problema com essa referência, na maioria das vezes vai ter situações ali porque você precisa repensar, refletir, administrar isso no seu coração, na sua mente. Quando eu falo coração, eu estou falando de mente, né? Então você sempre tem que pensar qual que é a minha identidade como mulher, qual que é a minha identidade como mãe, qual referência eu tenho de mulher, de mãe, para você ver se não tem dentro de você alguma crença ali que está te limitando a desenvolver esse papel, a restaurar essa identidade de mulher, a restaurar essa identidade de mãe, para que não fique deturpada, deformada essa identidade dentro do seu coraçãozinho, da sua mente. Mas o que é ser mãe para você? Qual que é a sua referência de mãe? Quando a gente tem uma referência de mãe, né? É lógico que você vai buscar aqui, eu falo, vai buscar ali vai fazer uma busca, né? No teu computadorzinho aqui, vai vir a sua mãe. É muito difícil você buscar uma referência de mãe e não vir a sua mãe. Aí você, automaticamente, a tendência é você repetir o padrão da mãe. Às vezes você não quer repetir, mas aí, muitas vezes é aí que você repete o padrão da mãe. Você vai ser igual ela. Então, qual que é a tua referência de mãe? Né? Como que é essa mãe? Geralmente a gente tem uma referência e a gente vai caminhar em cima dessa referência, tá? Mas ser mãe para você, o que é ser mãe para você? Ser mãe para mim é carregar, né, no corpo o dom da criação, a dádiva da vida, e ser no coração um amor, e ter no coração um amor que não conhece limites pela vida toda. Ser mãe é chamar para si a maior e mais divina das responsabilidades. Ser mãe é tudo isso e muito mais, mas acima de tudo é ter a capacidade de amar incondicionalmente seus filhos. Para mim, essa frase é de um autor desconhecido. E para mim ser mãe é cuidar, é amar. Para mim, mãe é quem cuida e quem ama. Hoje em dia, no direito de família, mais forte que o vínculo de sangue, o vínculo biológico, é o vínculo socioafetivo, ou seja, o afeto está acima hoje do biológico, da genética, né? Então, para mim, ser mãe é aquela que cuida, que ama. Então, qual que é a referência que você tem de mãe? Como está a sua identidade como mãe? Quando você fala assim, Andresa mãe, como que é essa Andresa mãe? Porque você tem que, nos dias de hoje, você tem que ser mulher, né? Essa mulher forte, você tem que ser essa mãe presente, com tempo de qualidade para os filhos, que educa, que é responsável. E como que é essa mulher esposa, casada? O que é ser casada para você? Você já parou para pensar? Qual é essa identidade de casada que você tem? Qual que é essa referência de esposa que você tem? A minha mãe, gente, ela só brigava com meu pai, tô dando um exemplo, tá? Os meus pais se separaram, eu era pequena. Minha mãe só xingava, só brigava. Lá em casa era um ambiente de brigas. Então, qual é a referência? Automaticamente você vai buscar essa referência. Qual a referência de casal que você vai buscar? Dos seus pais, né? Então, assim, você busca referências e você vai buscar no núcleo familiar ou na família extensa. O núcleo familiar é o que está ali dentro da sua casa, família extensa, os parentes, né? Então, como que está essa referência? Como são
esses casamentos. Então, o que é ser esposa para você? Ah, ser esposa, para mim, na minha crença limitante, vou dando um exemplo, tá? Ser mandada pelo marido, ser traída pelo marido. O que acontece hoje quando eu me torno esposa? Bom, eu rejeito isso, não quero saber de ser assim, eu não quero isso. E daí eu vou ter umas situações assim para resolver dentro do meu casamento. É só algo que eu estou trazendo aqui para você parar e pensar. Então, o que é ser esposa para você? Como está a sua identidade como esposa? Ok? Então, tudo eu tenho que parar e pensar. Quem sou eu? Quem é a Andresa mãe? Quem que é a Andresa esposa? Quem que é a Andresa profissional? Como que é a Andresa no trabalho? Ser casada, eu busquei uma frase na internet também, e ela diz assim: ser casada é pensar no plural, não mais no singular. Ser parte de alguém e ter alguém como parte de você. Então agora são dois e não mais um. Então quando você decide casar, você já não é mais sozinho. Então isso muda tudo. E sabe o que é o pior? É que ninguém fala essas coisas pra gente antes da gente casar. Um dos meus projetos pro ano que vem é preparar as pessoas para o casamento, preparar as pessoas para ter um filho. Por quê? Porque se nós trabalharmos na prevenção, nós não vamos ter situações para trabalhar depois aqui, né? A gente diz coachitório, né? Não é consultório, é coachitório. Caiu, Matheus? Não? Então, a gente sempre fala isso. Então, o meu sonho como coach, né? Eu sou muito sonhadora. É trabalhar a prevenção, trabalhar com as crianças, trabalhar com os pais antes deles serem pais, trabalhar com os cônjuges antes deles serem cônjuges, antes deles casarem, para preparar para o casamento, para falar a realidade que é, para quando eles entrarem nisso, eles já estarem cientes onde eles vão pisar, o que é um casamento, porque nunca fizeram isso comigo, né? Então isso eu acho muito importante. Então qual que é a sua identidade? Qual que é a sua identidade como mulher, como mãe, como esposa? Quais as referências você tem? E que crenças você tem aí no seu coraçãozinho? Que crenças? O que tem aí dentro de você? Instalado ali, tá? Então, quando a gente diz que nós devemos ter referências, isso é legal porque eu quero dizer que você tem que ter uma referência positiva. Mas, quando você tem uma referência negativa e ela está gerando em você uma crença limitante, você tem que trabalhar isso, você tem que romper com essa crença limitante. E o coaching vai te ajudar a romper com isso, vai trabalhar essas situações na tua vida e fazer você rever esse conceito, rever essa identidade deturpada que você tem de você mesmo, ou rever conceitos de o que é ser uma mãe, o que é ser um pai, o que é ser uma pessoa casada, como é viver o casamento, né? Então, o coaching vai ajudar você a detectar em você crenças que estão limitando você a viver o melhor dessa terra, a viver em abundância no casamento, na relação familiar, na relação com os filhos. Então, vai detectar ali onde que tem os impedimentos e vai eliminar esses impedimentos e vai fortalecer tudo que você tem de força, fortalecer ainda mais. Então, quando a gente fala em olhar alguém como referência, é muito importante você olhar quem hoje você tem como referência e se essa referência é uma referência negativa. Porque se ela é uma referência negativa que está lá embutindo em você ou já embutiu em você algo negativo que te limita a fluir, a chegar na plenitude, a chegar na abundância, a gente tem que tirar essa referência. Ou você vai ter que perdoar essa pessoa, ou você vai ter que sair dessa repetição de padrão, você vai ter que primeiro ter consciência disso para que essa mudança ocorra. Então, se essa referência que você copia hoje é uma referência negativa, você vai ter que rever isso. Você vai ter que primeiro ter consciência disso para mudar. Certo? Segundo, você vai ter que, se for uma pessoa que você tem ali, eu não quero ser igual a essa pessoa, mas está repetindo o padrão, você tem que perdoar essa pessoa, porque o perdão, ele cura, ele transforma, né?
Qualquer situação de disfuncional que você está vivendo na sua vida é um estado de não perdão. A gente aprende muito isso com o Paulo Vieira. E com certeza é uma verdade. Então, se você está vivendo esses problemas no teu casamento, é uma situação de não perdão. Quem sabe é o pai que você não perdoou, que era um grosso com a tua mãe, que traía a sua mãe, e você tinha aquilo como um machismo, e você falou que nunca ia admitir que um homem mandasse em você. Então é disfunção no casamento que você vive hoje porque você não perdoou o seu pai. Então qual a sua identidade? Qual a sua identidade como esposa? Quem sabe você hoje vive uma relação conflituosa com os teus filhos porque foi instalado lá em você, através de uma crença limitante, criada lá na tua infância, e você jamais perdoou teu pai ou tua mãe por aquela surra humilhante que você levou. E você disse para você mesmo, eu jamais vou fazer isso com os meus filhos, né? Ou você simplesmente não perdoou eles, ou simplesmente você nem se lembra, está bloqueado aí dentro de você isso, inconscientemente você faz a repetição. Então, toda situação disfuncional na tua vida é em função de um estado de não perdão. Então, você tem que liberar esses pais, você tem que perdoar, para que você hoje com os teus filhos viva um relacionamento diferente que você viveu com os teus pais. Então é necessário você se autoanalisar, você se autoconhecer. Qual a tua identidade como mãe? O que você tem vivido nos seus relacionamentos com os seus filhos? É funcional? É pleno? É abundante esse relacionamento? Há afeto, há toque físico, há abraço, há tempo de qualidade? Como está esse relacionamento? Ou você vem repetindo padrões, você vem sendo aquilo que você nunca quis ser como mãe ou como pai. Então, como está esse relacionamento com os filhos? Como está esse relacionamento com os seus filhos? Então, qual a referência que você tem? Se é negativa, vamos curar esse coraçãozinho, vamos aí, eliminar essa crença limitante, reprogramar essa mente, restaurar essa identidade de mãe aí, para que você possa viver uma vida plena com os filhos, curtir os filhos, para que seus filhos não tenham esses mesmos problemas que você está tendo hoje, esses mesmos desafios. E a minha dica para vocês é que vocês tenham referências positivas de mulher, de mãe, de esposa, e que vocês possam modelar essas referências positivas, que vocês possam olhar para elas e copiar realmente, copiar elas naquilo que vocês têm como positivo na vida delas, ok? Isso é muito bom. Então, toda vez que você copia também, você pode imprimir a sua identidade. Então, copie o que é bom dessas mulheres que você admira, que você tem como referência positiva, né? Aquela mulher que você admira, que te inspira como mãe, como esposa, e você modela elas, copia elas e imprime, copia a receita delas, mas imprime a sua identidade. Assim como a gente copia muitas receitinhas de bolo e às vezes você dá um toque ali, põe uma canelinha, põe umas especiarias, uma receita salgada, você põe uns temperos que são só teus, que é a tua identidade. Então a minha dica para você é isso. Se autoconheça, se autoanalise, vê aí em você quem é você. Qual a sua identidade? Quais são as características que te definem? Quais as referências que você tem? Como mãe, como mulher, como esposa. Se essas referências são negativas, existe uma crença limitante aí? Se existe, vamos detonar ela, vamos reprogramar essa mente, vamos colocar crenças fortalecedoras nessas que eram limitantes, sobre essas que eram limitantes. E vamos trazer referências positivas para que você modele, para que você seja a mãe que você sonha ser, a esposa que você sonha ser, a mulher que você deseja ser. Certo? O coaching é um processo de alta performance que vai identificar onde você está e vai traçar um plano de ação para você chegar onde você quer chegar. E vai, nesse processo, né, integrar razão e emoção
E considerar de forma sistêmica todos os pilares da sua vida, de forma que você chegue no resultado, vivendo, sendo feliz, com plenitude e abundância. Então esse é o coaching integral sistêmico. E ele vai te ajudar em muitas áreas. Autoconhecimento, né? Eu anotei algumas questões aqui. Fazer você refletir, tomar decisões com sabedoria, né? Efetuar decisões mais assertivas, certeiras, oportunas. Vai resgatar a sua identidade. Isso tudo a gente consegue no processo de coaching. Vai modificar hábitos nocivos, vai reprogramar você para você sair daquilo que era nocivo, daqueles hábitos errados e colocar você em hábitos novos, hábitos saudáveis. Você vai reconhecer, saber, identificar qual o teu papel como mãe, como esposa, como mulher, como profissional. Eu acabei não falando do profissional, mas qual a tua referência como profissional? Quem que você quer modelar? Às vezes as pessoas chegam aqui, trabalham e não descansam. E a primeira pergunta que eu faço é: como seus pais trabalhavam? Ai, meu pai trabalhava direto, não tinha feriado, não tinha domingo. E a sua mãe? Ai, minha mãe também trabalhava e daí nem tinha tempo para ficar com a gente. E você, né? Eu pergunto, como que é a sua relação com seus filhos hoje? Repete padrão. Por quê? A crença está lá instaurada. Está lá. Então, o que você quer para a sua vida? Você quer continuar repetindo os padrões dos seus pais? Ou você quer uma mudança na sua vida? E o coach vai fazer isso, vai fazer você cair as fichas para você identificar o teu estado, ver se você está repetindo padrões, vai traçar com você um plano de ação para você chegar no resultado que você quer, né? Considerando ali equilíbrio entre razão e emoção, considerando todos os pilares da tua vida, você vai chegar nesse resultado, cuidando da sua saúde, tendo tempo para você, vivendo uma vida plena, abundante em todas as áreas, tendo equilíbrio emocional. Então, é muito legal, tá? Então, vai melhorar o teu relacionamento com Deus, porque a gente tem um pilar que a gente fala de espiritualidade, a gente não fala de religião, mas da fé, do acreditar, né? E respeitamos todas as religiões. Então, você vai ficar mais otimista, mais resiliente, você vai estar mais motivado, porque a gente tem vários exercícios que a gente faz na sessão, na sala, que a gente faz em casa também, muitos exercícios. Você vai ler mais livros, então você vai se tornar mais intelectual. O que mais que você vai fazer aqui com a gente? Enfim, você vai conseguir atingir uma felicidade, uma plenitude, uma abundância em todas as áreas da sua vida, tá? E algo que eu deixei para o final, para falar para você, você vai saber também gestar melhor o seu tempo. Então, você vai restaurar a sua identidade como mulher, como mãe, como esposa, como profissional e vai gestar melhor o seu tempo. Nós temos ferramentas incríveis de gestão de tempo, né? Hoje a gente falou um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre identidade, a importância de você se conhecer, de você ver a sua identidade, suas características que você tem, né? Você pode rever depois a live, você pode compartilhar essa live. Nós vamos ter 2 aulas semana que vem, eu convido você para estar com a gente. Nós vamos fazer uma Masterclass, tá? Uma Masterclass. E essa Masterclass é bem legal, por quê? Porque a gente vai falar muito de você, de como você conseguir administrar todo o seu tempo nesses papéis de mãe, de esposa, profissional, né? E daí eu preciso que vocês, se você tiver interesse em saber mais sobre como você vai se inscrever para essa Masterclass, é só você ir no Instagram, na bio lá do Instagram, clicar no Linktree lá, vou te mostrar aqui, ó. Você vai no Instagram, clica lá na bio e você vai clicar no Linktree e você vai clicar aqui no primeiro botãozinho, ó. Você clica aqui e ele vai abrir para você se inscrever. Olha, Masterclass Gestão do Tempo. Tá vendo? Aí aqui você vai colocar, ó, seu nome, sobrenome, endereço e você vai fazer a inscrição. São 2 aulas e eu queria convidar você para participar. Ela é gratuita, você não vai pagar nada. E se você se inscreve, você já ganha um e-book sobre gestão do tempo. Você pode divulgar isso, você pode convidar os amigos para fazer. Sabe aquela pessoa que está um pouco desorganizada, que não tem agenda, que perde horário?
Então essa pessoa você pode indicar para ela, né? Então nós estava lendo sobre a mulher, mercado de trabalho nos dias de hoje, o papel da mulher no mundo contemporâneo. Então a gente viu que a mulherada, depois ali da Revolução Industrial, ela começou a ser assalariada, né? Ali a mulher entra como uma empregada assalariada. E de lá para cá ela vem lutando pela sua posição no mercado. Daí quando ela vai para o mercado de trabalho, o que acontece? Ela não só tem as funções de casa, né, os cuidados da casa e dos filhos, mas ela também tem a vida profissional dela. Então muitas vezes o esposo não ajuda em casa, na grande maioria das vezes. Poucos são os homens fortes. Fica aí o spoiler para o próximo programa nosso, né? Tu já fica aí convidando teu esposo para assistir com a gente as lives, porque o próximo programa vai ser para eles. Aí nós vamos lançar um programa especial para os homens aí, tá? Então, depois que a mulher se introduz no mercado de trabalho, ela começa a não ter, assim, tanto, né, disponibilidade de tempo. O tempo começa a ser precioso demais. Então ela tem que dar conta da casa, então ela trabalha fora e ela tem que trabalhar em casa. Como eu disse, poucos são os homens que ajudam em casa, né? Ainda existe muito disso que as coisas da casa são tarefas da mulher, infelizmente, né? Então muitas mulheres trabalham fora, tem que dar conta das coisas da casa, tem que dar conta dos filhos e ela se sobrecarrega, porque são muitas funções, são muitos papéis a serem desenvolvidos. E se você não tem uma organização, você se perde, você se esgota, você esquece de você, não é verdade? Então, como a gente pode dar conta de tudo isso e ainda ficar bela, linda, plena, maravilhosa? Não se esquecer, cuidar da saúde. Então, nós vamos dar dicas muito legais para você. Nós temos um método que é o GTD, que é um método bem legal, um dos que eu mais gostei. Desde que eu aprendi, eu aplico ele. E nós vamos fazer com vocês, explicar como esse método funciona, para você levar ele para o seu dia a dia. Você pode levar ele usando os papéis, né, agenda física, mas você também pode usar ela de forma digital. Vai depender de como você gosta. E também, atrelado a isso, nós vamos trazer para vocês ferramentas do coaching. Então, segunda-feira eu vou trazer algumas ferramentas que você vai aplicar terça e quarta, e você vai trazer essas ferramentas para outra aula. Então, é muito importante que você não falte, que você participe das duas aulas. Então, você vai aprender o método GTD, você vai levar ferramentas para casa, vai ter ferramentas em sala de aula. Então, pelo menos 3 ferramentas a 4 eu vou aplicar com vocês de coaching nessas duas aulas. Então, é legal que você não perca nenhuma das duas, porque elas são sequenciais. Então, você vai aprender como fazer a tua agenda, como se tornar mais produtivo. Nós vamos fazer o mapa da produtividade. É muito, muito, muito legal. Por quê, gente? Porque a mulher hoje ela tem que se organizar. Ela tem que ter agenda, ela tem que ter horário. Quanto mais planejada ela for, mais produtiva ela vai ser. Mesmo aquela mulher que não trabalha fora, mesmo aquela que só faz as coisas da casa, ela pode ser mais produtiva, pode sobrar mais tempo para ela. Então, como organizar a sua rotina diária, mesmo que seja só do lar, mesmo que ela fique só em casa, como ela pode organizar tudo isso dentro da sua agenda semanal, dentro da sua agenda diária, como ela pode ser mais produtiva. Então, pensando em você, mulher, nós preparamos essas duas aulas, a terceira aula e a quarta aula. Você, mulher que precisa de sabedoria para desenvolver os seus papéis, seus múltiplos papéis, né? Então, nós vamos ministrar essas duas aulas. Todos que se inscreverem na Masterclass vão ganhar um e-book gratuito sobre gestão do tempo. Então, se eu fosse você, eu já correria lá e me inscrevia. Por quê? Como é gratuito, as vagas são limitadas, corre lá e se inscreve para a gente conseguir aplicar a ferramenta com todos. Não podemos colocar muitas pessoas na sala, tá? Então, vai lá, se inscreve para estar com a gente na segunda e quinta da semana que vem, ok? Então, hoje a gente falou sobre identidade. Eu espero que você tenha refletido sobre a sua identidade, sobre quem é você, porque quando você não tem a identidade firmada, correta, você se perde no meio do caminho. Você fica sem destino, você não tem para onde ir.
Então, se você não sabe quem você é, você não vai saber para onde você vai. Então, é muito importante você rever a sua identidade como pessoa, como mulher, como mãe, como esposa, para que você, sabendo da sua identidade, saiba aonde você quer chegar, ok? E o coaching vai te ajudar em tudo isso. Então, é muito importante você buscar um coach, fazer o processo, né? Viver o processo de coaching, porque a sua vida com certeza vai ser transformada para melhor. Você vai se autoconhecer, vai ter aí a sua identidade, né, transformada. Então, eu desafio você a conhecer mais do coaching para aplicar ferramentas e ter aí uma experiência como você nunca viveu, certo? Se você precisa planejar mais, gestar melhor o seu tempo, se tornar mais produtiva, nós te esperamos semana que vem na nossa Masterclass com mais ferramentas para você. Hoje a gente falou sobre identidade e vem mais novidades aí. Nós precisamos de muita sabedoria para gestar o nosso tempo. Então continuamos a nossa jornada da sabedoria semana que vem e nós contamos com você, certo? Um beijo grande. Se você foi edificado aí, em cima do nosso princípio da edificação, né? Com essa live, compartilha. Marca sua amiga, compartilha. Um beijo grande, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa live. Beijo!